Nas aulas anteriores, nós vimos que existem problemas que são chamados de indecidíveis. Esses problemas são aqueles que não possuem solução computacional. A gente também apresentou a tese de Church-Turing, que relaciona a solução algorítmica ou computacional de um problema a uma solução de uma máquina de Turing. Nós falamos que a máquina ia ser o nosso modelo de computação. Na aula de hoje, nós vamos investigar problemas que são decidíveis, ou seja, existe um algoritmo para resolver esse problema, mas que não possuem uma solução em tempo aceitável. Então, para a gente agora, não basta ser um problema decidível, ele também vai ter que ser executado em um tempo aceitável. Nós vamos chamar esses problemas que não são executados em tempo aceitável de intratáveis. A gente vai melhorar essa descrição nos próximos slides. Então, a primeira pergunta é como que a gente faz para medir o tempo de execução ou complexidade de tempo de um algoritmo. O tempo está relacionado com a quantidade de passos que um algoritmo executa. E essa quantidade de passos pode depender de diversos parâmetros. Por exemplo, em um grafo você tem um conjunto de vértices, você tem um conjunto de arestas. Então, como que a gente faz a análise quando a gente tem vários parâmetros? Bom, por simplicidade, a gente vai assumir que o nosso tempo vai ser uma função do tamanho da cadeia de entrada. Lembrando lá que a gente sempre codifica a nossa entrada em uma cadeia representada com esse abre e fecha menor e maior aqui, e a gente vai falar que o tamanho dessa cadeia de caracteres vai ser n, em geral a gente vai falar que esse aqui vai ser o tamanho da entrada. Normalmente estamos interessados em analisar o pior caso de um algoritmo, que vai ser o maior tempo, ou seja, número de passos, considerando todas as entradas possíveis, certo? Então a gente costuma dizer que na análise de tempo, o pior caso vai trazer para a gente uma informação de que aquele algoritmo não vai levar mais tempo do que esse do pior caso. Ele faz um limitante superior para a gente. Em algumas situações, também é interessante calcular o caso médio, que é uma análise amortizada dos tempos para todas as entradas. Aqui na aula a gente vai pensar sempre no pior caso. Então vamos definir o que é o tempo de execução, né? Ou a complexidade de tempo de uma máquina de Turing determinística. Vai ser essa função f, que vai calcular para a gente, a partir de uma entrada de tamanho n, qual que é o número máximo de passos, no pior caso, que a máquina realiza sobre essa entrada. Algumas expressões equivalentes para a gente aqui é dizer que a nossa máquina M, ela roda em tempo f de n, ou ela tem complexidade de tempo f de n. Então a gente pode usar esses termos que vão significar a mesma coisa. Calcular o número exato de passos de um algoritmo pode ser uma tarefa complicada. Em geral, o que a gente faz é uma análise assintótica, em que a gente busca entender o comportamento dessa função quando o valor de n, que é o tamanho da entrada, é grande. Por exemplo, suponha que a gente tenha esse polinômio aqui como sendo a nossa função, que calcula o número de passos, e a gente vai dizer que o maior termo, no caso aqui o 5 vezes n elevado a 3, ele domina o crescimento dessa nossa função f, e a gente diz que f é assintoticamente, no máximo, n ao cubo. E a gente usa para isso uma notação assintótica chamada de O grande ou Big O, que vai dizer esse relacionamento para a gente de uma função sendo limitada superiormente por outra. No caso, a gente vai usar aqui para falar que f de n é da ordem da função n ao cubo. Relembrando aqui a definição lá de análise assintótica, então se a gente tem duas funções f e g, nós dizemos que a função f ela é da ordem de g se existirem dois inteiros c e n0, tal que para todo n maior do que n0 significa aqui no nosso gráfico que a partir de um certo ponto de n, a nossa função f ela vai ser sempre menor ou igual a c, que é uma constante, vezes g de n. Então essa aqui é a nossa definição formal para a notação assintótica, Big O. Então a gente pode dizer que g de n, que é a função que está dentro do O grande aqui,
ela é o limitante superior assintótico da nossa função f de n. Nesse caso aqui, para a nossa f de n, 5n ao cubo mais n ao quadrado, 22n mais 6, ela é da ordem de n ao cubo, porque se a gente escolher um c, que é a constante igual a 6, e um n0 igual a 10, a gente tem que ir para qualquer valor, a nossa função f de n ela é menor ou igual a 6 vezes g de n, que é a nossa função aqui, n ao cubo. Nós podemos dizer que essa função também ela é limitada superiormente por n à quarta? Sim, mas não é interessante para a gente. Por quê? Em geral, quando a gente usa a notação assintótica, nós estamos interessados em limites apertados. Então, você quer sempre o menor polinômio, no caso aqui, ou a menor função que limita superiormente a sua f de n. Vamos olhar agora um exemplo para uma linguagem L1, que é igual à linguagem que contém as cadeias 0k, 1k para k maior ou igual a 0. Aqui embaixo nós temos uma máquina de Turing que vai decidir essa linguagem, ou seja, ela aceita quando W pertence a L1 e ela rejeita quando W não pertence a L1. A nossa máquina ela sempre para, por isso que a gente fala que ela decide. Vamos ver o passo a passo dessa máquina. No passo 1, a gente vai fazer uma varredura na fita e vai rejeitar se a cadeia W for diferente daquela expressão regular, 0, asterisco, 1, asterisco. O que significa? Significa que eu quero ver se eu tenho exatamente zeros seguidos de uns na minha cadeia W. Só isso, é isso que eu estou verificando no primeiro passo. Se não for assim, já não obedece esse formato, então eu posso rejeitar a cadeia W. Em seguida, a gente vai fazer um passo aqui, 2, que vai ser um loop. Então, repita enquanto existir zeros e uns na fita. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma varredura marcando um único zero e um único um. Qual que é essa ideia aqui? A gente vai vir na fita e vai marcar, por exemplo, aqui um zero, aqui um, depois volto, depois marco um zero, depois marco um. Enquanto existir zeros e uns. Se em algum momento ficou um zero na fita e acabaram os uns, significa que eu devo rejeitar essa cadeia. Se não, se acabaram ambos zeros e uns, significa que eu devo aceitar a cadeia, porque ela pertence à nossa linguagem L1. Então, não é difícil de ver que essa máquina aqui ela vai decidir a nossa linguagem L1. Aqui a gente tem um looping, eu fiz aqui uma indentação para mostrar isso. Mas o que a gente quer fazer nessa aula é calcular a complexidade de tempo, ou seja, quantos passos a gente executa aqui no nosso algoritmo. Vamos ver. Vamos contar aqui o número de passos para o nosso estágio 1. A gente faz uma varredura na fita e rejeita se for diferente desse formato. Para fazer essa varredura na fita, vamos considerar que a nossa fita ela tem tamanho n. Então, o tamanho de W é n. Quantos passos que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer um único passo, e esse único passo vai custar n comparações. Então aqui vai ser uma, duas, três, até o final, certo? Agora, no segundo passo, cada uma das interações a gente vai gastar um tempo proporcional ao tamanho da nossa cadeia n, porque eu vou ter que andar com o cursor da primeira posição até a metade, depois eu tenho que voltar, então gastei n sobre 2 para ir, n sobre 2 para voltar. E quantas vezes que eu vou fazer isso? No pior dos casos para a gente é quando a cadeia pertence à nossa linguagem. Então, eu vou ter que fazer isso n sobre 2 vezes. Certo? E aí, no final, a gente tem aqui o passo 4, que só vai verificar se restaram zeros ou uns. Então, nesse passo 4, eu também tenho que ler a minha fita, então eu vou colocar aqui que eu gasto tempo O de n. Somando, então, as nossas complexidades, a gente vai chegar em uma conta que mostra para a gente que o custo desse algoritmo, a complexidade de tempo, vai ser da ordem de n ao quadrado. E como que a gente faz isso? É essa conta que tem aqui, que o primeiro passo demorou O de n, o último também, e o passo 2, junto com o 3, na verdade, né? Esses dois passos levaram n ao quadrado, a gente fala que o segundo passo ele domina a nossa complexidade, então o custo final é O de n ao quadrado. Vamos agora fixar uma notação para as linguagens e problemas
a partir de seus requisitos de tempo, ou seja, dos algoritmos que resolvem ele. A gente vai definir a classe de complexidade de tempo, time de t de n, como a coleção de todas as linguagens decidíveis nesse tempo t de n aqui. No nosso exemplo de L1, como a linguagem 0K, 1K, a gente pode dizer que ela está dentro da coleção das linguagens decidíveis em tempo n ao quadrado. Agora, uma pergunta interessante. Será que existe uma outra máquina de Turing, ou seja, um outro algoritmo, que decide essa linguagem em menos tempo? A resposta é sim, a gente pode projetar uma outra máquina de Turing que vai decidir em tempo n log n. Para a gente ver como funciona essa máquina de Turing, a gente tem que pensar que, caso a nossa cadeia seja bem formada, significa se a gente passar desse teste aqui no passo 1, ao invés de simplesmente marcar um símbolo 0, depois marcar um símbolo 1, voltar para marcar um símbolo 0, voltar para marcar um símbolo 1, a gente pode tomar uma outra estratégia. A estratégia é a seguinte: aqui ó, no passo 2, a gente vai repetir enquanto existir ambos zeros e uns na fita, da mesma forma, e a gente vai fazer uma varredura, contando se o número de zeros e uns é ímpar, certo? Porque se eu tenho aqui um valor k de zeros e um valor k de uns, então a soma de k mais k, né, vai ser 2k, que com certeza é um número par. Se do lado direito tiver algo do tipo k mais 1, a soma não vai ser par, então eu vou rejeitar aqui no meu passo 3, certo? Então, aqui no passo 3, a gente só está verificando se a soma dos zeros e uns é um número par. Muito bem, e o que mais a gente pode fazer? Bom, uma outra ideia que a gente pode ter para validar se essa cadeia é do tipo 0K, 1K, é a seguinte: a gente vai fazer uma varredura, então a gente vai andar com o cursor da esquerda para a direita, e vai marcar alternadamente um zero sim, um outro não, e o mesmo para o uns. O que significa? Significa que eu vou fazer uma marcação aqui, depois eu pulo esse zero, depois marco esse aqui, pulo esse zero, marco esse aqui, pulo esse zero. Agora começou o 1. Marco esse 1, depois pulo, marco, pulo e chego aqui no final da minha cadeia. Vejam, se a minha cadeia tinha k zeros de um lado e k uns do outro, a partir de agora ela vai ter k sobre 2 zeros e k sobre 2 uns. E eu vou fazer isso mais uma vez. Antes eu vou verificar se o número de zeros mais o número de uns é par, certo? Para garantir que a gente está no formato 0k, 1k. E a gente vai fazer isso mais uma vez, que vai ser marca esse 0, pula esse. Marca esse 0. Agora marca esse 1, pula esse, marca esse 1. A soma do número de zeros continua sendo par, zeros com uns, né? Então vão ser 1, 0 e 1, 1. E agora a gente divide esse número por 2 de novo, certo? Que é o mesmo que dizer que a gente tem k sobre 4 números ainda aqui que devem ser verificados. Muito bem, vamos fazer de novo a análise de complexidade de tempo desse algoritmo. A gente precisa calcular então o número de passos. A gente vai usar aquela ideia de análise assintótica. E a gente tem aqui o nosso passo 1, depois o passo 2, 3 e 4, né? E por último o passo 5. No passo 1, a gente precisa fazer mais uma vez aquela leitura sequencial, que vai da primeira até a última posição na fita. E a gente falou que essa leitura sequencial vai gastar algo da ordem do tamanho da cadeia. Tudo bem? Em seguida, a gente vai repetir aqui enquanto existir zeros e uns. Agora, a gente precisa pensar quantas vezes a gente vai fazer esse looping aqui do passo 2. A gente vai fazer x vezes. Antes de responder quantas vezes a gente vai fazer, vamos ver quanto custa o passo 3. Faça uma varredura contando se tem zeros e uns. Uma varredura é O de n, certo? Depois, faça uma varredura marcando alternadamente. Também é O de n. Então, eu posso colocar aqui que é 2 vezes O de n, que a gente já sabe que é O de n também. Agora, vamos ver quantas vezes a gente faz essa divisão por 2, né? Então, se a gente começa com uma cadeia que tem tamanho n, eu divido essa cadeia por 2, vai ser para mim o número de zeros e o número de uns. Depois eu divido por 2, divido por 2, divido por 2 e assim por diante.
Bom, quantas vezes eu consigo dividir um número por 2? A resposta é o log desse número. No caso aqui já é log de n sobre 2. Então o que a gente vai ter aqui é log de n, já vou colocar na notação assintótica também, vezes n. No final, a gente tem um passo 5 que vai verificar se restaram zeros ou uns para aceitar ou rejeitar, da mesma forma que a gente tinha no exemplo anterior. Esse aqui também é da ordem de n. Qual que vai ser o custo computacional? A gente vai somar cada um desses passos e a gente vai tomar o custo como sendo aquele termo que domina a nossa equação. Então, aqui log n vezes n eu vou escrever como n log n, que é a forma mais usual que a gente vê, né? Depois mais O de n, significa que o nosso custo computacional ele é dominado aqui por esse termo n log n, logo a complexidade de tempo dessa máquina é n log n, certo? Então, quer dizer que o nosso problema de decidir L1, ele pode pertencer a mais de uma classe, né, de problemas. Ele pertencia à classe n ao quadrado, então, que era a classe time de n ao quadrado, e também pertence à classe time de n log n. Tudo bem, porque n log n é menor do que n ao quadrado, então traz um pouco aquela ideia da notação Big O. E agora, será que existe ainda um algoritmo melhor para decidir essa linguagem nossa L1 aqui? A resposta é sim e não. Sim, porque a gente vai ver um algoritmo, e não porque, utilizando máquinas de Turing de uma única fita, o melhor algoritmo que a gente consegue ter é O de n log n. Isso porque existe um resultado que a gente não vai mostrar no curso, mas apenas para linguagens regulares é que a gente pode construir máquinas de Turing menor do que o custo n log n para aceitar ou rejeitar as cadeias dessa linguagem. E como que a gente consegue construir uma máquina que tem tempo menor do que esse n log n? Agora uma máquina de duas fitas. Aceitando agora como modelo computacional uma máquina de Turing de duas fitas, a gente consegue desenvolver um algoritmo que roda em tempo O de n, que a gente vai chamar de tempo linear. É bem simples essa ideia, na verdade. Você vai passar uma vez pela sua cadeia, que está na fita 1, né? E você vai copiar os zeros para a fita 2. Então, conforme você vai copiando esses zeros para a fita 2, você vai gastar n sobre 2 passos, certo? Quando você chega no primeiro 1, você começa a comparar agora esse 1 com esse 0, depois esse 1 com esse 0 e assim por diante. Se você tiver a quantidade de 1s igual à quantidade de zeros, quer dizer que a sua cadeia pertence a L1. É fácil ver que a complexidade de tempo dos passos 1 e 2 vão ser no total O de n, que é o que a gente tem aqui. E aí você pode se perguntar mais uma vez, é possível fazer um algoritmo ainda melhor? A resposta agora é não. Por quê? Porque esse algoritmo que custa O de n, ele é o melhor possível, já que para somente ler a nossa entrada W, né, que vai ser processada, a gente já precisa executar em passos. Então, se o tamanho da entrada é n e o seu algoritmo roda em tempo O de n, a gente vai falar que esse é o melhor algoritmo possível para decidir essa linguagem aqui. Muito bem, então com isso a gente tem que a classe computacional time que a gente definiu ali, ela pode depender do modelo computacional escolhido. A gente viu um exemplo de algoritmo com uma máquina de Turing de uma fita, que a melhor solução que a gente mostrou tinha tempo n log n, enquanto que essa última, simples, com uma máquina de duas fitas, tem o tempo linear. Aqui a gente para um pouco e vê uma diferença importante entre os conceitos que a gente aprendeu nas últimas aulas. Na teoria de computabilidade, quando a gente estudava se um problema era decidível, reconhecível ou não, a gente falou que o modelo computacional não importava. Isso porque a tese de Church-Turing implicava para a gente que todos os modelos razoáveis de computação eram equivalentes para decidir o que pode ou não ser computado. Agora, na teoria de complexidade, que é essa que a gente está estudando na nossa aula de hoje, a gente vê aqui que o modelo de computação ele pode sim afetar a complexidade de tempo.
Então, qual modelo que a gente deve escolher para classificar as linguagens e problemas? Vamos considerar o relacionamento do tempo de execução entre três modelos que a gente já viu ao longo do curso. Então, vamos considerar uma máquina de Turing com fita única, uma máquina de Turing multifita e uma máquina de Turing não determinística com fita única também. Temos um resultado que mostra que toda máquina de Turing multifita que roda em tempo t de n possui uma máquina de Turing de fita única, aqui as duas são determinísticas, tá? Que ela é equivalente, ou seja, reconhece, decide a mesma linguagem, só que o tempo de execução vai ser O de t de n ao quadrado. A ideia para provar esse teorema, que aqui está citado como 7.8 do livro do Sipser, é analisar aquela simulação de máquina multifita para uma máquina de uma fita única que a gente fez lá na aula 10. Então, quando a gente mostrava que os modelos eram equivalentes, se você analisar o tempo de execução daquele algoritmo que simula um modelo no outro, você vai chegar nessa conclusão aqui, que a máquina equivalente vai rodar no tempo ao quadrado da máquina multifita. Se a gente pegar aquele resultado para a linguagem L1, que rodava em tempo O de n, em uma máquina multifita, se a gente tentar executar aquele algoritmo em uma máquina de uma única fita só, usando aquela simulação da aula 10, a gente vai chegar em uma solução que vai ser O de n ao quadrado. E a gente mostrou um algoritmo melhor do que n ao quadrado, né? Um algoritmo que era n log n. Então, isso significa que no pior dos casos, a gente vai elevar ao quadrado o tempo do nosso algoritmo. O que pode ser ruim na prática. Você pode pensar, nossa, se eu tiver um algoritmo que roda em tempo n ao cubo, ele vai rodar em tempo n à sexta. Mas o que é importante para a gente aqui é que a classe time vai continuar sendo polinomial. E a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. E a gente vai falar que os problemas que têm tempo polinomial são aqueles que nós consideramos como tratáveis, aqueles que executam em um tempo aceitável. Já a diferença de tempo entre a máquina de Turing não determinística, quando simulada por uma máquina de Turing de fita única determinística, vai ser muito maior. Então, se a gente tiver uma máquina não determinística de tempo t de n, a máquina equivalente de uma fita só e determinística, ela vai rodar em 2 elevado a O de t de n. Ou seja, a diferença vai ser no máximo exponencial, o que é muita coisa, e a gente costuma dizer que essa diferença ela é intratável. Tá? Mais uma vez, a ideia para provar esse teorema é analisar aquela simulação que a gente também fez na aula 10, quando a gente mostrava como executar uma máquina de Turing não determinística em uma máquina de Turing determinística. No caso lá era uma máquina multifita. Lembra? A gente ia escrevendo as configurações da máquina de Turing não determinística nas fitas e fazia aquela árvore de computações para simular qual que era a computação atual da máquina não determinística. Então depois, para mostrar a equivalência com a máquina de uma fita só, você converte depois essa máquina multifita em uma máquina de fita única usando o resultado anterior. Bom, para os nossos propósitos aqui na teoria de complexidade, a gente vai dizer que diferenças polinomiais, elas são consideradas pequenas, enquanto que diferenças exponenciais são consideradas grandes ou enormes. Isso é, a diferença de executar um algoritmo de uma máquina de Turing multifita e converter ele em uma máquina de uma fita única vai ser polinomial, então é considerada pequena. Agora, converter um algoritmo de uma máquina não determinística para uma máquina determinística, aí a diferença vai ser considerada enorme, porque ela é exponencial. E aqui a gente tem alguns fatos, né? Por que a gente considera a diferença exponencial muito grande? Por conta dessa diferença dramática entre as taxas de crescimento de polinômios e exponenciais. Então, considere aqui esses exemplos de n ao cubo e 2 elevado a n. Quando a gente toma n igual a 1000, que não é um número muito grande, a gente chega com n ao cubo igual a 1 bilhão, que é grande, mas não muito em termos computacionais, né? A gente sabe que um computador consegue realizar bilhões de operações rapidamente, mas se a gente considerar 2 elevado a n, que é o nosso exponencial, o resultado vai ser um número maior que o número de átomos no universo.
tá? 2 elevado a 1000 tem aproximadamente 300 dígitos, então é muito grande. Voltando à nossa pergunta, né, qual que é o modelo que a gente deve escolher para classificar as linguagens utilizando o time de TDN? A gente tem que todos os modelos computacionais determinísticos, e aqui é muito importante frisar que são os determinísticos, eles são polinomialmente equivalentes, quer dizer que você pode converter de um para o outro em tempo polinomial. Esses modelos incluem a máquina de fita única, a máquina multifita, um computador real no modelo de acesso aleatório à memória, o modelo RAM, e outros modelos razoáveis determinísticos, que a gente comentou lá nas aulas anteriores. Para os nossos propósitos, mais uma vez, que será classificar em polinomial e não polinomial, a escolha do modelo determinístico não vai ter nenhum impacto. No exemplo lá de L1, ele é resolvível em tempo polinomial. A gente não vai se preocupar se a gente está usando uma máquina multifita, uma fita única, ou se a gente está descrevendo como um algoritmo pseudocódigo, que é o que a gente vai fazer nos próximos slides aqui. Mas o importante é que o nosso algoritmo ele seja determinístico. Isso é importante porque permite desenvolver uma teoria que é independente do modelo adotado, já que o nosso objetivo aqui é estudar as propriedades fundamentais da computação e não estudar características específicas da máquina de Turing, de uma fita ou multifita.